Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, podcast do Clube Empreendedor Brasil, e hoje a gente vai falar sobre empoderamento feminino. A gente convidou ela, que foi Miss Brasil no ano de 2019, é especialista em comunicação e oratória, jornalista e influenciadora de tantas mulheres sobre o tal famoso protagonismo feminino no mercado. Seja muito bem-vinda, Julia Horta. Obrigada, Luana, um prazer estar aqui com você hoje. Bom, a gente falou sobre empoderamento, né, protagonismo feminino, e você, como Miss Brasil, você vem de um mercado de competição feminina. Querendo ou não, um concurso de beleza que vença a mais bonita. Como é que cruzou, na verdade, o seu caminho de potencializar a jornada de tantas mulheres vindo de um mercado tão competitivo? Muito interessante essa pergunta, porque justamente o empoderamento começa no autoconhecimento, que é inclusive o título do meu livro atualmente, veio da minha própria jornada nesse sentido, de estar em um ambiente que sim é um ambiente competitivo. E quando eu comecei a participar de concurso de beleza em 2014, eu era muito nova, eu tinha acabado de completar 18 anos, e durante muito tempo eu ficava tentando me encaixar em padrões. Porque eu achava que eu tinha que ser magra como aquelas mulheres, bela como aquelas mulheres, falar de certa forma, usar tais roupas. E depois que eu ganhei o meu primeiro concurso, que foi o que me inseriu nesse contexto, eu não ganhei mais nenhum. Eu fiquei participando de vários concursos por 5 anos. Quase 5 anos na minha vida eu não ganhava. E aí eu comecei uma série de questionamentos de por que eu chegava sempre como as finalistas, né? Eu chegava sempre no top 5. Do quase, e eu né? não vencia. Falava, gente, acho que é só nascendo de novo, né? E aí, em meio a isso, eu tive, sim, nessa fase, muitos problemas de distorção de imagem, de ansiedade, de realmente tentar ocupar um espaço que eu achava que realmente era um protocolo, assim, a ser seguido. E aí, numa investigação muito grande de quem eu era e uma reconexão comigo mesma depois de ter me perdido nesse caminho, digamos assim, eu percebi que, na verdade, o que faltava era ser eu mesma. Uhum. Porque autenticidade, né? Sim, porque num concurso de beleza, como você falou, é uma competição sim, mas todas as mulheres que estão ali, elas são belas. E para além da beleza estética, são mulheres incríveis que estudaram muito, que têm suas competências para representar sua cidade, seus estados. Então, na verdade, o que faria alguma ali se destacar seria pelo que torna ela diferente das demais. E o que é a diferença? É justamente quem a gente é, só que muitas vezes, para tentar se encaixar, a gente esconde esse diferencial. Então, quando eu descobri quem eu era e eu potencializei tudo aquilo que me tornava quem eu era, eu ganhei o maior concurso de beleza do Brasil. E quando você fala venceu o concurso de beleza, o que você acha que te fez ganhar? Falando um pouquinho sobre isso de autoconhecimento, que com certeza esse processo de autoconhecimento não é do dia para a noite, você não vira uma chave, se conhece, se entende, se acha linda, maravilhosa. A gente vive numa sociedade que tem um padrão a ser atendido, e até mesmo aquelas que quase atendem, ainda assim levam essa pressão, se sentem pressionadas. Então, o que você acha que te ajudou, de fato, a ganhar o Miss Brasil em 2019? Foram vários elementos. Primeiro, eu já tinha participado de vários concursos, então eu tinha uma experiência em concurso de beleza. Mas, para além disso, essa questão do autoconhecimento, eu acredito que te ajuda muito a lidar com a inteligência emocional também. É um momento de pressão. Você está num palco ali, no meu concurso tinham 15 mil pessoas ao vivo no lugar do concurso, mais um monte de gente assistindo pela televisão. E você desfila, responde perguntas, tudo num contexto mesmo de pressão. E você estar segura de quem você é e acreditar que você merece em primeiro lugar é essencial para que você consiga transmitir isso para as pessoas. Porque eu sempre falo, se você não acredita que você pode, que você merece estar ali, como que você vai fazer com que as pessoas acreditem? Exatamente, senão fica muito plastificado, né, Exato, Júlia? Então tinha esse contexto também. E assim, no meu ano, eu venci quase que todas as provas preliminares. A gente tem prova de discurso, prova de Miss Influenciadora, várias provas no concurso. Quase todas eu venci, então eu acredito que foi uma união de estar preparada, de saber muito bem por que eu estava ali, o que eu queria depois dali, e de também confiar muito de que era o meu momento. Por que você acha que as pessoas têm uma visão muito estereotipada, né? De fato, o concurso de beleza se diz muito sobre beleza, porque foi fundamentado isso até no final do século XIX, a gente sabe que foi criado com esse intuito, mas foi desconstruído, né? A gente sabe que o padrão de beleza ele muda todo ano, e é inalcançável justamente por isso, porque quando você acha que está alcançando, ele muda de novo, né? Mas o que você acha que as pessoas, ou por que talvez as pessoas têm uma visão tão estereotipada do concurso de beleza e diminuem também as mulheres
eles diminuem não, mas resumem a mulher em apenas ser bonita? Eu acredito que, porque como você falou, lá atrás, quando ele começou, era um concurso só de estética. Até pelas regras que tinham antigamente mesmo, a gente via que você precisava se encaixar num padrão que era muito específico. Só que hoje em dia a gente tem aí o Miss Universo, por exemplo, que é o maior concurso de beleza a nível internacional, que hoje em dia tirou todas as regras do concurso para que todas as mulheres possam participar. Então, todas as idades, sendo mãe ou não, casada ou não, com qualquer altura, qualquer peso. E isso mostra que os concursos, eles estão evoluindo junto com a sociedade, porque senão, realmente, ficar naquele lugar de lá antigamente não teria mais espaço, porque isso não representa a grande maioria das mulheres. Então, eu fico feliz de ver esses avanços, mas muitas vezes a gente só vê na televisão o dia da final, que é o dia do desfile. Então, acaba parecendo para todo mundo que continua sendo só sobre isso, quando, na verdade, a gente muitas vezes tem 10 dias de concurso antes, com várias provas. Antes disso mesmo, de casa, de longe, a gente já está se preparando, enfrenta prova de entrevista, de prova de projetos sociais, prova de influência, como eu falei. Então, eu acredito que justamente por não ser mostrado tanto à população de uma forma geral, que não acompanha de perto, acaba tendo essa visão. Quando a gente fala de competição entre mulheres, a gente não só nessa questão de beleza, mas de se destacar perante uma outra mulher. E são várias, né? Como você mesmo disse, são 10 dias antes, tem várias questões que vocês são avaliadas ali, não somente pelo físico, e que realmente é o que chega para a maioria, né? De forma massiva. Mas quando a gente fala de competição entre mulheres, o que você mais aprendeu no sentido de aprender com outras mulheres, mas também tentar se destacar para se diferenciar delas nesse processo? Porque é meio confuso, né? Você acha que fica uma sensação esquisita, né? Sim, esse é um grande desafio, na verdade, e foi muito especial para mim presenciar e viver isso em 2019. Lá tinha uma prova, como eu comentei, que era a prova do discurso. Então a gente tinha que escolher um tema que fosse importante pra gente, fazer um discurso e ganhava o que fosse melhor. E aí nesse discurso eu falei sobre sororidade. E aí na época a gente ainda falava muito pouco dessa palavra e isso ficou muito em voga depois. Muita gente queria me entrevistar para comentar sobre isso porque falavam justamente isso. Como é que você prega sororidade, uma irmandade entre as mulheres, se você tá num concurso de beleza? Querendo ou não, é um pouco contraditório. Sim, com certeza. E aí o que eu falava era, primeiro, que eu tenho amigas do Mundo Miss que são como irmãs até hoje, justamente porque por mais que sejam 10 dias só juntas, você divide quarto, você divide sonho, você divide ansiedade. E mulher, quando se junta, fica amiga fácil. Exato. Não tem muito pra onde correr. Então, assim, a gente tá vivendo a mesma experiência ali e o que eu acredito é o seguinte, o meu merecimento não anula o merecimento de outras mulheres. O que pra mim representa a vitória no final de um concurso de beleza é a mulher que naquele momento, diante dos quesitos avaliados, estava mais bem preparada e fazia mais sentido pro concurso. Então não significa que eu sou melhor que outra mulher. Não. Nós todas podemos ser maravilhosas e brilhar, mas naquela noite da final a vaga é para uma. Assim como isso acontece em vários outros cenários que a gente pode perceber na vida mesmo, no esporte, no mercado de trabalho, sempre tem alguém concorrendo a uma vaga, né? Então eu acredito que envolve sim, obviamente, essa preparação para você se preparar e conquistar algo, mas não necessariamente uma rivalidade. Então, eu lembro que no meu ano do Miss Brasil eu nem quis ficar vendo as redes sociais, os vídeos das candidatas antes de conhecer pessoalmente, justamente para não chegar com essa sensação de, ai, fulana fez isso, aquilo. Queria conhecer uma preconcepção de quem são, né? É verdade. E você aprende muito, como você falou, principalmente no Miss Universo, que são 90 países reunidos, mulheres de todas as culturas. Foi a experiência mais linda que eu já vivi na minha vida, de ver mulheres muito diferentes no mesmo lugar e todas com muito potencial. Então, se você olha por essa ótica, tem muito mais a crescer do que a ir para outro lado de competição e rivalidade, sabe? Porque por mais que tenha uma única vencedora, você expõe a beleza de vários países, né? Sim. E muito mais só do que o do Miss Universo, né? Você falando do Brasil, você vê a diferença, né, de regionalidade. E é muito bonito, porque você vê realmente os traços muito presentes. Sim. Porque normalmente esses tipos de concursos de beleza, ele busca pegar um pouquinho de cada região para mostrar mesmo. Sim. Mas, voltando um pouquinho sobre essa questão da competição em si, quando você diz que você aprendeu muito, até evitou, tipo, dar uma olhadinha nas redes sociais para não ter uma preconcepção delas e ter ali a experiência mesmo no falar, no conversar. Você passou por alguma situação de que as pessoas tiveram preconceito com você pelo tanto que você evitava ter com os outros? Você acabou sentindo isso na pele de alguma forma?
Eu não sei se preconceito, assim, mas eu acredito que as pessoas... preconceito pela palavra, né? Pelo conceito significado de preconceito, sim, exato. Então, eu já fui, às vezes, palestrar em um evento, eu lembro, isso ficou muito marcado na minha cabeça, que era um evento que eu fui palestrar, e que todos os outros palestrantes eram homens maiores de 35 anos. Eu, naquela época, tinha 27, era a única mulher, e eu ia falar de influência digital num evento de marketing. E eu abri o evento ainda. E eu lembro de pouco tempo antes de subir no palco ali, naquele momento que tá com todos os palestrantes juntos, de sentir que eu era a única que ninguém tinha muito interesse de conversar, sabe? E aí, aquilo me incomodava um pouco, mas, pra ser bem sincera, o fato de subir no palco e ser anunciada como uma Miss Brasil, por mais que as pessoas parem pra ouvir, pra julgar, do tipo, o que ela tem a acrescentar... faz as pessoas pararem pra ouvir. Exato. E aí eu tenho a oportunidade de falar e, ao falar, quebrar essas barreiras, que normalmente é o que acontece muito. E eu fico muito feliz das pessoas, pelo menos depois de me ouvirem, mudarem um pouco a percepção. Mas eu acredito que é por causa disso que você falou, né? São muitos anos dessa construção de que a mulher é isso ou aquilo, exatamente. né? Mas a gente tá aí pra quebrar e mostrar que a gente pode ser linda e poderosa e inteligente, tudo aquilo que a gente quiser. Porque quando você fala isso desse estereótipo, né, das pessoas, Miss Brasil, vou tentar entender o que ela vai falar. Será que ela vai falar alguma coisa de relevante? Porque a gente sempre é resumido a um rosto bonito. Se você é considerada bonita, né, no que socialmente é aceito, as pessoas vão te ver somente dessa forma. Só que tem uma frase, né, que muitos, até filósofos falam, que quem é mais bonito é mais ouvido. Você concorda com essa frase? Com certeza. Eu não sei dizer se isso é justo ou não, mas a verdade é que, sem dúvida, quando eu comecei a entender que por meio dessa plataforma, que, por exemplo, é um concurso de beleza, eu poderia ter espaço para falar de outras questões que eram muito importantes, porque as pessoas iam me ouvir, eu comecei a valorizar até mais isso, porque durante muito tempo da minha vida, eu, filha de pais professores, eu odiava que as pessoas sempre elogiassem primeiro que eu era bonita. Eu queria ser elogiada por ser inteligente, então eu nunca fui vaidosa na época da escola, porque eu queria estudar, estar no primeiro lugar lá nos simulados da escola, mas eu não queria que falassem que eu era bonita. Quando eu comecei a entender que eu poderia sim chegar a lugares como Miss, por exemplo, porque eu era bela, mas a partir disso fazer diferente, eu falei, não, tudo bem, então agora eu quero inclusive usar a minha beleza também para poder chegar em outros lugares. Porque a gente é muito ensinada que ou você é uma coisa ou é outra, exatamente, né? Os dois não dá. Se você é muito inteligente, você não é vaidosa. Se você é muito vaidosa, você peca nos estudos. Então, a gente vive sempre numa balança que nunca está equiparada. Mas quando você fala também sobre essa questão de ter participado dos concursos como uma porta, um trampolim para você chegar em alguma posição que você realmente conseguiu chegar hoje, e você lança um livro voltado para empoderamento, que o empoderamento é pelo autoconhecimento. O que você quer dizer quando você diz isso no seu livro? O livro, ele é dividido em 3 pilares, assim, são 3 partes que eu faço 3 perguntas muito básicas. E a primeira pergunta, que eu acho que é a base de tudo, é: você confia em alguém que você não conhece? E aí é que começa, como é que a gente quer se sentir autoconfiante? Porque empoderamento, se a gente for resumir a palavra, é você dar poder a alguém. Como é que você vai dar poder pra você resolver o que você quer fazer da sua vida, tomar suas decisões, escolher por você, se você não confia em você mesmo, se você não conhece quem você é? Então tem que começar daí, conhecer os seus sentimentos, suas emoções, o que realmente faz sentido pra você, onde você quer chegar, o que você gosta, o que você não gosta, pra aí sim você se sentir confiante pra tomar decisões na sua vida e ser quem você é. E aí depois eu ainda trago mais 2 perguntas, que é: você confia em quem você não ama? Então a gente começa a se conhecer justamente para aceitar e amar exatamente quem a gente é, com luzes e sombras, porque todo mundo é assim. Exatamente. Né? Você se considera uma pessoa que se conhece 100% hoje? 100% não, até porque a gente tá em constante transformação. Se a gente quem diz que se conhece 100%, eu não confio muito. Pois é. Eu falo, não tem nada a aprender, não tem nada para mudar aí. Sim. Mas como é que foi esse processo para você de autoconhecimento, vindo do mercado da beleza e influenciando tantas mulheres, que hoje você tem quase mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, então é muita mulherada que te segue e que te acompanha, muito mais do que um rostinho bonito, que é justamente isso que a gente tem que trazer aqui, que é só essa ideia do concurso de beleza, de que você tem que atender uma certa, justamente um estereótipo de ser sempre bonita, estar sempre bonita. Hoje
pelo autoconhecimento, você chegou a muitas mulheres. Como é que foi esse processo de se conhecer mesmo, Júlia? Começou com terapia. Eu acredito, inclusive, eu sou a maior defensora da terapia que tem. Eu acredito que todo mundo que puder deve fazer terapia. E além da terapia, eu comecei a descobrir várias ferramentas que faziam com que eu me conectasse mais comigo mesma e com o que eu sinto. Então, eu amo meditar e eu falo muito sobre meditação no livro, porque para mim a meditação é um momento de silêncio, de autoobservação muito importante, ainda mais para pessoas aceleradas como eu, que eu sou muito ligada aos 220, então eu preciso desses momentos. E a escrita. Eu amo escrever diários, assim. Às vezes eu escrevo como se eu estivesse falando com Deus, uma oração, mas eu coloco pra fora muito aquilo que tá passando aqui dentro. E isso vai me mostrando muito sobre mim. Então, a terapia associada a essas ferramentas, a muitos eventos que eu participei também de desenvolvimento pessoal, fizeram com que eu fosse me conhecendo cada vez mais. Mas como você falou, não tem como se conhecer 100%, né? Então, é um caminho eterno ali. É todos os dias você buscar perceber como você reage nas situações, o que tá mexendo com você e ir se descobrindo cada vez mais. Quando você começou a trabalhar com a internet mesmo, influenciar pessoas, você começou a criar clubes de mentoria? Como é que funciona o seu trabalho na prática? Assim, influenciar todo mundo que trabalha com a internet influencia. Se você, Sim. a partir do momento que você tem uma outra pessoa te ouvindo e tendo essa troca direta, você está influenciando alguém. Mas como que você começou a empreender com isso de fato, ganhar dinheiro ajudando outras mulheres? Sim. Na verdade, eu comecei em 2014, quando eu decidi participar do meu primeiro concurso, eu queria muito ter torcida. Então, eu compartilhava os bastidores da preparação para um concurso de beleza no Instagram, que era a rede social que eu usava naquela época. Só que era muito novo. 2014 foi o começo dessa coisa das blogueiras irem para outra rede social. Então, era tudo muito novo. Só que como eu não tinha dinheiro para participar dos concursos, alugar vestido, fazer tratamentos estéticos, essas coisas, a minha mãe me ajudou a fazer como se fosse uma carta de patrocínio, era bem nesse sentido, ir atrás de marcas que topassem viver o meu sonho junto comigo, já que eu participaria de um concurso, poderia levar o nome da marca junto comigo. E aí eu, querendo ou não, comecei a fazer publi sem saber que era publi. Foi bem assim, mas no começo mais muita intuitivo, troca. né? Muita início. troca, assim, de eu preciso de um vestido. Você me empresta seu vestido, eu falo que é da sua loja? Era meio que isso. E aí, eu ganhei esse primeiro concurso, fui para um concurso nacional na época, e aí durante todo esse momento que eu mostrava as coisas que eu tava fazendo, as marcas começaram a entender que era legal estar do meu lado e me procurar. E foi aí que acendeu uma luzinha e eu falei, opa, tem algo aqui, não é simplesmente uma troca de pegar um vestido emprestado e postar. É um negócio, eu tô com um espaço de mídia, as pessoas querem estar no meu espaço de mídia, eu tô modelando para essas marcas, eu tenho que fazer algo a respeito. E aí eu tava me formando em jornalismo, eu decidi que meu TCC ia ser sobre influência digital, até para pesquisar mais, isso que tava muito no começo. E aí, dito e feito, eu entendi mais ou menos como funcionava o mercado, na época eu criei um MEI para começar, e aí comecei a formalizar, fazendo contrato com essas marcas, fazendo realmente um trabalho, e foi crescendo, até o passo que eu entendi que para além de vender espaço para marcas no meu perfil, eu também poderia vender produtos meus. Então, como as pessoas elogiavam muito a minha comunicação por ser jornalista, mas também por ter ganhado as provas de comunicação dos concursos, eu falei, por que não, então, ensinar comunicação para as pessoas, falar mais sobre autoconfiança? E aí comecei a criar eventos, palestras e aí cursos online também para poder falar sobre isso. Quando você começou a trabalhar, você tinha um público-alvo, outras mulheres que queriam entrar para concursos de beleza, se tornarem Miss, ou eram qualquer tipo de mulher de diferentes idades que querem criar uma certa autoridade no mercado de trabalho? Na verdade, no começo não tinha nada, assim, porque não era uma coisa muito estratégica, era muito Foi uma pessoas coisa que torciam por surgindo. mim. Sim. E aí, depois, agora de muito tempo, né, quando foi 2020, que eu comecei realmente a trabalhar e fazer cursos, o meu primeiro curso foi para Miss. Eu fiz um curso chamado Miss em Essência, para mulheres que também queriam ser Misses, mas não só uma Miss que buscava coroa, mas realmente ter essa preparação que eu fiz para mim, que me abriu muitas portas. E aí, depois eu vi que não tinha só Miss me acompanhando, eram muitas pessoas de uma forma geral. E aí, realmente, comecei a falar principalmente para mulheres empreendedoras. Mas, assim, todas as mulheres que têm interesse em desenvolver a comunicação compram os meus cursos. Mas, principalmente, aquelas que têm vontade de ter a voz no digital, de subir em cima do palco para dar uma palestra. Então, normalmente, são mulheres empreendedoras. Qual é a maior dor que você escuta dessas mulheres que buscam o seu curso, entendendo também sua trajetória, que você, de fato, quando precisava participar dos concursos, você tinha aquela avaliação em questão de comunicação e hoje você comunica para empreender e comunica para impulsionar mulheres. Qual é a maior dor que essas mulheres chegam até você e falam, Júlia, me salva disso, que eu não estou conseguindo falar em público? Eu acredito que a maior dor é justamente esse medo
medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar e de começar. Porque como o digital para muitas pessoas ainda é um primeiro passo, gravar vídeo, é óbvio que no começo não vai ser fácil e a gente não vai se sentir maravilhosa falando. E aí, se colocar no digital não estando 100% pronta, não estando falando maravilhosamente bem no vídeo, é um desafio por conta desse medo do julgamento. Então é por isso que eu uno a autoconfiança à comunicação, porque para mim, muitas vezes o problema não é dificuldade na oratória, mas dificuldade de ter coragem de colocar a sua voz no mundo. Então, para mim, esse é o primeiro passo, assim, a ser trabalhado. Você se tornou especialista do seu próprio negócio, que é de fato ajudar essas mulheres e ajudar mulheres a criarem autoridade sobre aquilo que elas sabem falar, né? Você consegue hoje impulsionar essas mulheres e mentora essas mulheres. Como que você diria, na verdade, acho que aconselharia tanto homens quanto mulheres que precisam do digital para impulsionar o seu próprio negócio, têm autoridade, têm discurso técnico, mas não sabem como falar? Tem que desenvolver a comunicação. Por quê? Uma coisa que eu até terminei a minha última palestra falando sobre isso. Eu sei que você é incrível, você sabe que você é incrível, mas se você não falar, ninguém mais vai saber. Então tem muita gente muito boa que tá calado. E aí eu sempre gosto de repetir uma frase que eu gosto muito, que é o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Porque a gente tá aqui para servir, eu acredito muito nisso. Nós somos pessoas diferentes porque cada um veio aqui contribuir de uma forma. E a comunicação, ela é a ponte para você entregar o seu propósito pro mundo. Quando você se cala, você tá até sendo um pouco egoísta, porque você tá deixando de entregar tanto que você pode contribuir. Então eu falo, deixa eu te ajudar a destravar essa comunicação, deixa eu te orientar com as técnicas que eu conheço sim, mas também principalmente te encorajar, porque muitas vezes o que falta principalmente não é técnica, é motivação e alguém para falar, vai, faz o primeiro, faz o segundo, eu tô aqui, vai dar certo, tamo junto. Então eu criei realmente uma comunidade de pessoas que se apoiam, porque quando uma das alunas posta um vídeo e fala, nossa, postei meu primeiro vídeo, deu certo, aí a outra já se anima mais. Aí a outra vem comemora uma conquista que teve, às vezes, numa reunião do trabalho, falando. E uma vai impulsionando a outra. E aí a gente percebe o poder que realmente colocar a nossa voz tem. E um coletivo, né? Porque como vocês são um coletivo de mulheres e você cria de fato isso, como você mesma disse, não necessariamente falar em público, mas conseguir ter um posicionamento numa reunião de trabalho, ter segurança para expor o que pensa e não ser resumida. Às vezes, isso já me ocorreu, eu já até conversei com uma outra especialista em RH e recursos humanos, que ela mentora mulheres para se tornarem líderes nas suas próprias empresas. Então, é uma outra mentoria, né, que é voltada para a liderança, formar mulheres líderes. E eu mesma conversei com ela. E em alguns outros trabalhos, oportunidades, eu estava numa mesa que eu era a única mulher e a mais jovem. E aí foi um pouco daquilo que você passou quando você estava indo para o TED, que você sentiu, às vezes, a maioria dos caras, por exemplo, naquela palestra que você ia dar sobre marketing, influência digital, você ia abrir um evento, a maioria do público que estava ali, que ia também compartilhar o palco com você, eram homens, mais de 30 anos, e aí você sente um peixinho fora d'água, não tem como dizer que não, né? A gente não é criada para esse momento. Então, entra a síndrome de impostora, entra a questão de você não entender que tudo bem, eu estou ocupando um espaço também, e tá tudo bem, sabe? E é difícil a gente construir isso ao longo do tempo. O que você acha que é a maior característica de mudança da Júlia em 2014 para hoje, em 2024, vindo desse mercado de concursos de beleza, entendendo por que isso te impulsionou e foi um trampolim para onde você está agora, no sentido de você se enxergar mesmo enquanto impulsionadora mesmo de jornadas de outras mulheres, jornadas femininas. O que você acha que foi a maior característica que mudou na sua vida? Eu acredito que foi muito perceber o quanto que quando eu estava confiante de quem eu era e pronta para enfrentar todas essas questões, o quanto que minha vida se transformou, sabe? Porque eu falei, poxa, enquanto eu não me dei esse espaço, não me permiti ocupar esses espaços, ele não me foi cedido. Eu precisei ir lá e ocupar. E eu percebi também que muitas vezes a força que eu tinha vinha de outras mulheres, porque assim, a minha mãe é uma potência, a minha irmã é uma potência, e isso fazia eu ser muito incentivada. Então, por isso que eu acredito que sororidade é uma palavra tão importante, porque quando uma mulher vai lá e conquista algo, é como se ela validasse que a gente pode conquistar também. Então, isso é muito importante, e esse apoio em grupo, esse dar as mãos e fazer juntas, torna o caminho mais leve. Por mais que, como você falou, você senta sozinha na mesa, mas tem outras mulheres sentando sozinha em outras mesas. Se vocês estão juntas nisso, a gente se sente mais encorajada a tentar e enfrentar o que tiver que vir para abrir espaço para as que vão vir depois. Quando a gente fala de empoderamento, Júlia, e tá na capa do seu livro, né? Empoderamento começa pelo autoconhecimento.
Com certeza, algumas mulheres já voltaram, né, de algumas sessões de terapia, por exemplo, e falaram, não estou conseguindo me conhecer direito. E é meio que um trabalho de escavação, né? Você tem que ir ali entender o que está ali nas suas entranhas, entender o que você é, o que você pensa, porque pensa desse jeito. Quando você lançou esse livro, qual era o propósito final dele? Quando você estava escrevendo e você fala dessas perguntas ao longo dele, para que as mulheres se questionem, se perguntem enquanto fazem a leitura, mas tenham uma resposta final. Que resposta final é essa que você queria ouvir? Eu sempre falo que a gente não veio ao mundo para ser espectadora da nossa vida. De ficar cumprindo o papel que as pessoas esperam que a gente cumpra, interpretando um personagem. A gente veio aqui para ser protagonista. E o que é ser protagonista? É ser exatamente quem você é. Fazer aquilo que você quer fazer, estar onde você quer estar. Então, para mim, é muito esse levante. Porque eu acredito também que quando a mulher ela se empodera e ela começa a brilhar, ela é como se fosse uma vela. É aquela analogia que eu acredito que é muito verdadeira. Você acende várias outras. Então, eu quero que várias mulheres tenham a sua voz e brilhem intensamente, porque elas vão inspirar outras mulheres a fazerem isso também. E é assim que a gente transforma o mundo, né? É ideológico, às vezes, pensar, nossa, o mundo vai ser um lugar muito melhor, as mulheres vão ter mais espaço. Mas será que é ideológico mesmo? O que eu posso fazer no meu lugar de mulher para poder transformar esse mundo que eu quero, onde as mulheres ocupam todos os espaços que elas merecem ocupar em equidade com os homens? E a mudança começa hoje, né, Júlia? Exatamente. Porque justamente para a gente pensar numa geração futura, que isso seja mais realidade, se a gente não fizer nada hoje, a gente não chega nesse lugar. O que você acha que a comunicação, assim, que você trabalha tanto com isso nas redes sociais, pode ajudar essas mulheres a ter um destaque maior no mercado de trabalho e tomar posição a uma mesa? Você falou muito sobre isso quando você falou da questão de sentar numa mesa com vários homens e às vezes a gente se sentir acuada de se posicionar. Para mim, a comunicação ela é uma ferramenta de você falar aquilo que você precisa falar sem necessariamente ofender ou ter que discordar de alguém. Não, é simplesmente você colocar aquilo que você acredita. E quando você sabe muito bem se comunicar de forma assertiva, você se sente segura para falar o que você pensa. Porque muitas vezes a mulher, ela se cala justamente por quê? Porque quando você fala a sua opinião, você é grossa. Quando você fala a sua opinião, você é agressiva. Só que não, existe uma forma, sim, de você se comunicar com excelência e deixar muito claro qual é o seu limite e que você merece e deve ser ouvida. Então, quando a gente tem essas ferramentas e a gente cria essa coragem para colocar a nossa voz, é muito mais leve, eu diria, porque você sabe que você tá ali, por mais que às vezes tenha uma impostora falando no seu ouvido que, será que eu falo ou não? Não, eu vou falar. Eu sei como falar, eu vou falar, e aí a próxima vez vai ser um pouco mais leve, a terceira vez vai ser mais leve ainda, e daqui a pouco você já ocupou aquele espaço, ele é seu e ninguém tira mais. Que é difícil, às vezes, esse primeiro momento de você tomar a voz, justamente, às vezes, você vem de você tá vindo de um lugar em que é muito masculino, em que, justamente, a mulher que se impõe muito autoritária. E aí, em contrapartida, um homem que faz a mesma coisa, toma a mesma atitude que você, que cara visionário, né? Ele tá se colocando, ele sabe se pôr, ele sabe se posicionar. Então, essa visão que a sociedade, às vezes, tem, implica muito em como uma mulher vai se portar no trabalho. E quando você trabalha com as mulheres, você muda, inverte a mesa, né? Você mostra que, de fato, se elas não se posicionarem, dificilmente elas vão chegar a uma outra posição que talvez elas tanto almejam, né, Júlia? E quando a gente falou tanto de beleza, de concurso de beleza, você acha que a beleza, nesse ponto, nesse sentido de mulheres muito bonitas, que são vistas como muito bonitas, quando precisam tomar um lugar à mesa, você acha que a beleza pode ser autodestrutiva em algum ponto, em algum momento? Eu acredito que tem aquela questão que a gente comentou do julgamento, né? Então, num primeiro momento, pode até ser que as pessoas fiquem, mas essa mulher aí, né? Não é possível que ela vai ter algo de interessante para falar. Mas, de verdade, assim, minha experiência como uma mulher que foi Miss, que sempre foi destacada por ser bonita, eu nunca enfrentei nenhum problema de sentar numa mesa e conseguir colocar a minha opinião. Porque num primeiro momento talvez tivesse o julgamento, mas depois que eu começo a falar, as pessoas se surpreendem normalmente. Então, e assim, de verdade, se depois que eu começar a falar, eu tiver algo interessante pra falar e a pessoa continuar me questionando, isso já é um problema dela. Exatamente. É uma limitação que tá na pessoa, não é comigo. Porque essa questão da aprovação vai muito do outro tentar te provar, fazer você ficar se provando o tempo todo. Mas se você... E tem muitas mulheres que são muito apegadas a isso, da questão da beleza. Né? Estar sempre muito bonita, que isso é sempre uma questão. E às vezes a gente cria essa questão e pro outro não é assim. Né? E
Hoje, quando você trabalhando com essas mulheres, impulsionando, empreendendo com isso, o que você acha que talvez tenha mudado na forma de você trabalhar com isso? Desde que você começou, de fato, a mentorar mulheres, o que você aprendeu e fez e faz de diferente hoje e pretende continuar mudando daqui para frente com o projeto? É muita responsabilidade você estar num lugar de saber que tem tantas pessoas que estão sendo influenciadas por você e se inspirando em você. Então, eu tomo muito mais cuidado até de expressar aquilo que às vezes é um anseio meu, uma dificuldade minha, mas para ser humana mesmo. Porque eu lembro que quando eu ganhei o Miss Brasil, eu pensei, meu Deus, agora eu vou ficar um ano todo da minha vida tendo que me maquiar todos os dias para aparecer. Vai ser difícil pra caramba. E aí eu parei e pensei, eu falei, por que eu vou ter que fazer isso? Por que eu tenho que estar todos os dias maquiada? Não. Eu vou aparecer sem maquiagem nos stories sim, eu vou aparecer suada depois da academia sim, porque essa sou eu. E se eu tiver que viver um ano da minha vida como um personagem porque eu sou Miss Brasil, não vale a pena. E aí eu tenho muito isso, assim, forte em mim, porque as pessoas falaram muito sobre. Nossa, finalmente uma Miss que parece humana, que é gente como a gente. Então, eu tenho essa responsabilidade muito grande de, sim, estar num lugar de inspirar, mas ao mesmo tempo falar, não, opa, eu sou forte, sou disciplinada, eu dou conta do recado, mas tem dias que eu gostaria de ficar deitada na cama chorando que tá tudo certo. Então, também ser um pouquinho mais real. A gente sabe que no digital nunca dá pra você mostrar difícil, a realidade. É difícil. Mas tentar não pôr tanto filtro. Eu não uso filtro, literalmente, no Instagram. Então, ser mais real mesmo, pra poder as pessoas se conectarem de verdade. E aproximar esse teu público que quer te ouvir, né? Porque Sim. quanto mais a gente fica superficial, a gente distancia, a gente não aproxima, não adianta. Quanto mais filtro você coloca, quanto mais você fica criando a imagem perfeita nas redes sociais, você vai atingir um público, isso é inevitável, todo mundo atinge. Mas talvez não seja o público que você realmente queira atingir. E ainda mais falando com mulheres, se você não falar a mesma língua que a gente, é muito difícil. Sim. As pessoas não vão assistir, mas não vão ficar, né? Não vão permanecer. Você fala muito sobre comunicação magnética. O que funciona? Como é que, na verdade, o que é comunicação magnética, né? Como é que você desenvolve isso em todas as áreas da sua vida? Para mim, primeiro, o magnetismo, ele vem muito da energia, se a gente for olhar a própria palavra, né? Então, para que a gente seja essa pessoa que atrai, a nossa energia tem que estar calibrada para isso. E aí, a autenticidade chega nesse contexto, tá? A autenticidade vindo do autoconhecimento mais uma vez. Então, eu começo por aí. Uma pessoa magnética é uma pessoa que é autêntica, ela tá com uma energia que atrai. Mas, para além disso, eu penso que o magnetismo, ele vem de realmente você conseguir se conectar com outra pessoa. Então, eu uso muitas técnicas de conexão quando eu falo de comunicação. Então, entra muito a questão do carisma, a linguagem não verbal, porque as pessoas, às vezes, negligenciam a forma como a gente fala, pensa muito no que falar. E, às vezes, você está conversando com alguém, mas todo o seu corpo passa a impressão para outra pessoa que você é uma pessoa distante, que você nem tá ali, né? Tá ali. É verdade. E aí eu calibro esses ajustes com as minhas alunas, sabe? Será que sua comunicação tá coerente o suficiente para que as pessoas queiram se conectar e serem atraídas a você? Ou será que tem simbolismos na sua comunicação que, na verdade, estão repelindo? Então, é um processo de trabalhar a comunicação não verbal, tom de voz, também a imagem, porque a imagem também comunica muito. Muito, e né? O não verbal, às vezes, sim, comunica mais do que você falando. Total. Às vezes você só tá falando e aqui o visual tá fora, não Exato. Tá aqui, né? E aí, principalmente, essa questão da autenticidade também, que pra mim é um pilar principal. Eu falo que eu não acredito em receita de bolo de oratória, porque muitas vezes a pessoa quer a técnica, só que se você só aplica técnica, você vira um robô, né? E aí eu falo, gente, sério, quando vocês veem esses vídeos dessas pessoas que falam muito perfeito, vocês se conectam? Eu não, eu tenho preguiça da vontade de pular. Exatamente. Então não tem é ser identificação perfeito. Nenhuma. Exato. É. Até porque quando a gente vê... isso é muito doido que você falou, Júlia. Porque olha só, quando a gente vê um vídeo na internet, do lado profissional, a gente tá buscando ali ser um profissional melhor. Então você vai com um foco super formal, então você já vai com uma cabeça. E aí você às vezes recebe um vídeo de que a mulher tá falando profissionalmente, o cara tá falando profissionalmente, mas ele tá leve. Né? Não tem aquela coisa robótica, como você mesmo pontuou. E aí você se sente, cara, realmente eu posso me colocar, mas ser humano, né? Porque em uma mesa de reunião, às vezes, super importante, as pessoas querem ficar super plastificadas e ir atrás de 1000 máscaras. E aí isso distancia, não tem jeito. No objetivo final, você vai conseguir fechar um negócio, mas você não vai ter conexão com aquilo. Você fecha um negócio momentâneo, mas daqui a algum tempo cai tudo por terra, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, isso porque no Clube Empreendedor Brasil a gente tem o pilar principal, que é o
empreendedorismo, networking, a comunicação e parceria. Como você se vê como empreendedora? Porque todo empreendedor, né, empreende o seu próprio negócio, empreende o seu próprio trabalho. Como é que você se vê como empreendedora hoje? É muito legal essa pergunta, porque assim, eu lembro direitinho de 2017, quando eu estava na minha segunda faculdade fazendo marketing, ia ter um evento de Dia da Mulher, e aí iam ter empreendedoras mulheres falando. E aí me convidaram para compor a mesa. E eu falei, mas empreendedora? Porque ali eu já estava empreendendo há quase 3 anos e eu não entendia que o que eu estava fazendo era empreender. Mas justamente por esse lugar que a mulher ocupa às vezes, de o empreender ser o que sobra, o que deu, o que tem... E aí eu tava nesse lugar e eu falei, gente, mas... Sim, eu sou uma empreendedora, eu comecei um negócio, eu tenho um CNPJ, eu que faço a gestão da minha empresa, meu negócio tem contrato. E eu comecei a perceber, e aí essa virada de chave desse dia foi muito importante até para eu solidificar mais o meu negócio e entender que sim, eu empreendia, que eu precisava ter gente trabalhando junto comigo, que eu precisava ter cultura como empreendedora, precisava ter visão, ter propósito. Então, hoje eu sou sim uma empreendedora, tenho muito orgulho disso, tenho a minha empresa Júlia Horta Comunicação, que tem alguns braços educacionais, o braço da publicidade. E é uma alegria muito grande, porque eu de verdade faço o que eu amo e sinto que tem muito propósito, sabe? Talvez se eu estivesse trabalhando assim, não, obviamente, né? Cada pessoa ocupa o espaço que deseja, mas talvez se eu estivesse ocupando o espaço que eu imaginava na época da faculdade, trabalhando apenas como CLT, eu não tivesse tantas oportunidades que eu tenho de fazer a diferença como eu sinto que eu tenho hoje. Então, eu amo essa oportunidade no empreendedorismo, sabe? De guiar a minha empresa para valores que são muito parecidos com os meus valores pessoais. E conseguir virar essa chave de se ver como empreendedora, se sentir empreendedora é muito difícil. Tem muitas mulheres que não se veem, empreendem até mais do que muitos homens, mas não se veem como empreendedora. Hoje, quando você se entende como empreendedora e se coloca como empreendedora, que é o mais importante para que as pessoas também te reconheçam nessa posição, o que você acha que talvez traz o diferencial do seu próprio negócio? Porque hoje em dia... A gente não pode negar que, pela internet, muita gente mentora, né? Sim. Isso é uma coisa que, claro, você tendo autoridade sobre aquilo, você vai querer expor e muita gente vai te ouvir. Mas tem o diferencial, né? Algumas pessoas conseguem atingir mais pessoas do que outras por alguma forma, por alguma maneira. Qual é o seu diferencial em relação a isso em uma realidade que todo mundo quer ser influenciador? É muito complicado, viu? Vou te ser bem sincera. Eu até abro todas as minhas palestras falando de comunicação magnética com a frase: o tempo é o recurso mais valioso que a gente tem. E ele está disputadíssimo. E é por isso que essa comunicação tem que ser magnética, porque senão vão rolar o seu vídeo para baixo, vão passar para o próximo conteúdo e você é só mais uma ali. Então, eu acredito que o poder da comunidade que eu citei antes é o que me mantém na internet por tanto tempo. Porque realmente ali, para mim, por mais que seja uma rede social e seja o digital, nunca deixou de ser sobre pessoas. Porque eu sou apaixonada por comunicação, porque eu sou apaixonada por pessoas em primeiro lugar. Então, o fato de eu verdadeiramente ver cada aluna minha, ver cada mentoranda minha, de realmente basear o meu negócio, não no meu sucesso, mas no sucesso do resultado que a minha aluna tem ao aplicar aquilo que eu ensino, eu acredito que tudo isso faz com que perpetue esse negócio. Porque ele é, sim, construído um negócio por base de feedback, por base de uma pessoa que teve resultado e indicou para outra, e por base de realmente se sentir mentorado de fato. Porque ser mentor não é você simplesmente jogar um conteúdo. E é o que muitas vezes acontece. Não é? É realmente você estar ali lado a lado, é dar a mão e caminhar junto. Então, eu acredito que esse é um grande diferencial. E você mesmo criou um coletivo, que é muito difícil, porque você disse, a internet, ela não é sobre algoritmo, ela é sobre pessoas. Então, sim, lá no fundo, você sempre quis trabalhar com pessoas e esse é o seu propósito. Mas em uma realidade em que a gente só filma, não tem essa conexão, até mesmo que a gente está tendo aqui de conversar, às vezes as pessoas podem se sentir não mentorando. Isso, sim, acontece muito, né? Tem gente que começa a tentar mentorar, tem gente que começa a aplicar cursos, divulgar o próprio trabalho e não sente que está impactando. Qual foi o momento crucial que você falou? Realmente, eu impacto pessoas e tem gente me ouvindo, tem gente... A minha voz tem valor aqui também e eu vou me colocar como uma empreendedora do meu próprio negócio, me entender como empreendedora e impulsionar outras mulheres a se tornarem tanto quanto eu hoje sou. Como é que foi essa virada de chave, esse impacto, assim, realmente eu tenho impacto na vida das pessoas? Eu não sei se teve um momento, assim, específico, mas principalmente quando eu ganhei o Miss Brasil, porque o alcance foi muito maior, as pessoas começaram a relatar coisas pra mim antes mesmo de eu ter os meus produtos. Então, antes eu tava só compartilhando a minha vida. E ao compartilhar a minha vida, tinham pessoas falando comigo, Ju,
comecei a correr porque você corre e eu parei de fumar, não tenho mais depressão, eu sou muito grata. A outra pessoa, nossa, conheci a meditação por sua causa e minha vida mudou completamente. E aí começaram a trazer coisas que eu percebi que o que eu achava que eu tava só compartilhando porque me fazia bem, eu vou compartilhar o que é bom, o que eu gosto e tudo mais, realmente tinha um impacto de transformar a vida das pessoas. E aí ter essa consciência faz com que até a escolha do que compartilhar e como compartilhar seja ainda mais de, responsabilidade aqui, isso aqui realmente vai respingar em outras pessoas, né? Então, não sei se teve assim um dia, mas foi de realmente receber acúmulo isso. De várias coisas, né? Hoje, assim, o que você diria pra alguém que quer começar a influenciar? Porque tem muito isso, né? Eu quero virar influenciador digital, não sei o que fazer. Eu acho que essa é uma boa pergunta. Né? Se você não sabe o que você poderia influenciar, uma pessoa não influencia. Exatamente. Né? Eu acho que é uma boa pergunta que as pessoas deveriam se autopoliciar, eu acho, em relação a isso. Você, por trabalhar nas redes sociais e em muitos eventos que tem muito influenciador, muita gente que acaba fazendo muito do mesmo, e entra uma questão de ego, é inevitável, né? Dê poder a uma pessoa e saiba como ela realmente é, né? Uma frase clássica que é a verdade. O que você mais aprendeu observando outras mulheres a fazerem o mesmo, que até muito similar ao que você faz, mas com outra vertente, com outra proposta, com outra abordagem, e que talvez tenha influenciado também a sua forma de ser cada vez melhor no que você faz hoje? Eu acredito que é muito essa questão de que a concorrência, na verdade, ela não existe. Ela existe, mas tem espaço para todo mundo, porque existem muitos seres humanos no mundo. E o fato de alguém querer comprar um curso meu não é porque eu tenho que ser a melhor a nível de comunicação. Eu tenho que ser muito boa e eu tenho que entregar resultado. Mas a pessoa ela vai comprar de mim porque ela se conecta em vários níveis comigo, e não só no nível da mentora de comunicação. Então, o fato, por exemplo, de eu compartilhar uma corrida minha que não tem nada a ver com a comunicação, indiretamente isso está fazendo com que pessoas se identifiquem e queiram comprar de mim no final das contas, aquilo que eu acredito, quais são os valores da minha vida. Então, eu percebi mais uma vez essa importância da autenticidade, do autoconhecimento e de você mostrar o que te torna diferente, porque senão fica todo mundo igual mesmo. Então, muitas vezes a gente quer começar um negócio no digital e hoje em dia tem regra pra tudo. É como você se veste, o que é um posicionamento de valor, a forma como você tem que se comunicar, as cores, o branding, né, blá, 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 blá. Aí a pessoa, ela se encaixa num padrão, porque ela já entrou muito nesse nível de estratégia. Só que aí, pra poder se encaixar na estratégia, ela perde tudo aquilo que torna ela quem ela é e que faz com que no offline as pessoas gostem dela. E aí não tem espaço mesmo, porque ela tá se equiparando a todas as outras pessoas. Então, não deixar essas características que tornam você quem você é de lado. Isso também faz parte de você como marca. Ser a sua marca é trazer esses valores junto com você. Então, isso ficou muito forte pra mim, de que existem várias pessoas que às vezes vendem exatamente o que eu vendo, mas elas vão se comunicar com pessoas totalmente diferentes das que eu me comunico pelo que a gente acredita, porque é diferente. E quando, agora falando com você, você escreveu um livro, né? Você é escritora, você é jornalista, você é comunicadora, você é mais do que a Miss Brasil 2019, muito mais. E assim como muitas outras Miss, são muito mais do que elas realmente estavam ali se propondo para fazer naquele concurso de beleza. E hoje, como escritora, você lançando um livro sobre empoderamento, que vem pelo autoconhecimento, você me prova aqui, conversando comigo, que se conhece muito bem, entende o seu propósito. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e dissesse o porquê que as mulheres que estão nessa luta, acho que todo mundo tá, né? Inevitável. A gente tá sempre nessa luta de busca pelo perfeito, busca por ser a melhor no que faz. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Uma busca por nós mesmos, sem comparar a nossa vida com a régua da vida de ninguém, porque cada um é um. E a gente falou muito isso, reforçou muito isso aqui. Por que essas mulheres que estão nessa busca ainda estão muito perdidas, às vezes consomem muito de tudo e acaba não consumindo de fato nada? O que você diria para essas mulheres para realmente consumirem o seu livro? Eu diria que você precisa olhar para você. O livro, ele é um convite para você parar e começar uma jornada interna, porque muitas vezes você tá tão focada no exterior que você esquece de olhar para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E o que te torna diferente é justamente o que te torna especial. Então, para de ficar tentando se encaixar em padrões, em personagens, porque quando você faz isso, é como se fosse aquele joguinho de Tetris, sabe? Que a gente vai juntando as pecinhas para poder a fileira sumir e chegar lá no teto. Então, quanto mais você tenta se encaixar, mais você some. Então, acolha e aceite, abrace todas as versões de você, porque é justamente isso que faz com que você seja protagonista da sua vida.
Muito obrigada, Júlia. Foi um Obrigada, bate-papo Lu. muito legal. Acho que eu mudei também meu pensamento sobre concurso de beleza. Que bom. Porque a gente só consome aquilo que a internet mostra pra gente. Querendo ou não, é isso. Eu venho do digital, né? Eu nasci na era do digital. Então, muito obrigada. Foi um bate-papo super legal. Eu acho também para que as mulheres que precisam realmente ter um norte em questão de empoderamento, que o empoderamento ele não surge de um dia para a noite sem se autoconhecer. Até porque cada um é um mundo, um universo particular, e se a gente não desbrava ele, a gente não chega a lugar nenhum. Né? Então, muitíssimo obrigada. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. E até a próxima. Quando você lançar um próximo livro, um próximo curso, você volta aqui para poder divulgar. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Olha, mais uma vez, a gente aqui trazendo um assunto de relevância sobre empoderamento feminino no mundo dos negócios, no mercado de trabalho. Então, se você busca ali pelo autoconhecimento, não sabe nem por onde começar e precisa, de fato, tomar um lugar à mesa, se posicionar melhor no seu ambiente de trabalho, se tornar líder, que eu acho que é o que muitas de nós buscamos, querendo ou não, compartilhe, né, esse podcast com outras mulheres, assista ele completo, compartilhe também os conteúdos da Júlia Horta, consuma os conteúdos dela e, claro, pode né, até divulgar que faça uma boa leitura do livro Empoderamento pelo Autoconhecimento. Com certeza. E até a próxima, mais uma edição do Clubecast, trazendo empreendedores de sucesso para você que empreende.